online. Eu, no finalzinho, faço chamada, tá? O pessoal que estiver chegando depois aí, senão eu não consigo dar aula. Vamos lá. Nós estamos aqui, então, na turma de Princípios de Empreendedorismo, estamos na nossa segunda aula. Semana passada nós fizemos uma introdução ao curso, né? Pedi, inclusive, para vocês começarem a trabalhar na primeira atividade, que é a formação de grupos, para que vocês possam fazer uma apresentação, uma palestra de cases empreendedores, que deve estar acontecendo no final de março, início de abril. É uma turma grande, né? Então a gente vai precisar aí de talvez uns 2 dias, né? Talvez até 3 dias, vamos ver o número de equipes que a gente deve ter formadas aqui, né? A gente já vai lembrar essa atividade. Vocês estão visualizando, nesse momento, o Moodle, né? Lembrando que o Moodle foi dividido em tópicos, né? Então, temos informações gerais aqui, com as minhas redes sociais, com o meu contato, né? Fique à vontade. Se o representante de classe da Engenharia Civil, da turma 4A, não me mandou ainda o contato, né? Eu recebi alguns contatos, mas tenho 9 turmas, então, eu não me lembro se da 4A eu recebi. Se não recebi, eu peço para mandar um e-mail para mim, se identificando para a gente poder ter esse canal de comunicação adicional, né? Vi que vocês estão se organizando aqui num grupo de WhatsApp, estavam trocando mensagens aqui no chat antes do início da aula, o que é muito bom, né? Seria importante aí, né, se mais para o final da aula, né, antes da segunda chamada, puderem colocar o link do grupo de WhatsApp, né, para que os presentes que ainda não entraram possam entrar nesse grupo, seria muito conveniente, tá? Precisando mandar mensagem no Moodle, o Moodle meu tá online, eu recebo, né? Particularmente ontem e antes de ontem eu não consegui acessar muito ou responder as mensagens em tempo real, em função que eu estava ainda preparando muito material aqui, tem muitas turmas, se carregar Moodle, então estava meio complicado, mas até a próxima aula, com certeza, eu vou colocar as minhas mensagens em dia, respondendo aí o pessoal que tem algum tipo de questionamento. Na primeira parte, aqui nas informações gerais, coloquei aqui o nosso cronograma macro, né? São 14 semanas, temos um feriado no dia 24, no dia 21 de abril, que é dia de Tiradentes, é o único feriado que a gente deve ter esse semestre, mas, por outro lado, a gente não tem o recesso do carnaval. Então, a gente acabou ficando com o mesmo número de aulas das outras turmas. Vocês, inclusive, vão ficar adiantados até chegar em abril. Em abril, a gente sincroniza as turmas novamente. Aqui os objetivos conceituais, objetivos de habilidades, objetivos de atitudes, né? Eu destaco aqui na parte de habilidades, identificar e empoderar-se das habilidades, atitudes essenciais do desenvolvimento do pensamento e ação empreendedora. Que habilidades são essas? A gente vai começar a estudar já nas próximas semanas, e vai ser importante vocês fazerem uma autoavaliação dessas habilidades e fazer o que a gente chama de análise SWOT, ou seja, avaliar qual dessas habilidades vocês têm de forma mais enfática, mais predominante, e qual das habilidades, fraquezas, vocês precisam melhorar ou precisam mitigar de alguma forma. Tem coisas que a gente não consegue melhorar, né? Sei lá, uma pessoa que tem uma dificuldade de falar, né? Uma pessoa física mesmo, às vezes é gago, né? Como é que dá para mitigar isso? É uma pessoa que é muito tímida, né? Como é que dá para você contornar essa situação? Muitas vezes até é importante você ter um trabalho de um profissional que orienta carreiras, é uma palavra um pouco desgastada, mas importante, um tipo de um coaching, né, que vai avaliar, né, o seu potencial positivo e negativo, fazer uma análise SWOT, exatamente como a gente vai fazer. E daí para frente poder direcionar a carreira de vocês de uma forma um pouco mais adequada. Isso é uma questão importante, né? Nós estamos num curso diurno. Eu acredito que a maior parte de vocês ainda não trabalha, né? Estamos no segundo ano, fechando o segundo ano. Normalmente, nos cursos diurnos, né, o pessoal começa a pensar em trabalhar a partir do 7º, 8º semestre, quando o curso passa a ser quase que exclusivamente noturno. Então, você teria o dia inteiro
né? Teria a agenda do dia disponível para você se colocar no mercado de trabalho. Isso vai ser muito importante para o mercado, né? O mercado hoje cobra muitas atitudes, procedimentos, habilidades empreendedoras práticas, né? Que sejam praticadas. Não adianta você ter uma determinada habilidade se você não coloca essa habilidade em ação. Essa disciplina é uma disciplina muito de comportamental. Né? Ela não é uma disciplina que vai ficar ensinando nada, porque vocês já são empreendedores. E a gente vai procurar identificar essas características e, a partir daí, fazer um trabalho. É um trabalho de diagnóstico, né? Claro que numa turma de mais de 40 alunos, aqui não tem a menor condição de fazer direcionamento de carreira, né? Isso é um trabalho individual. E vai caber a cada um de vocês avaliar isso. O pessoal que já trabalha, os poucos, acredito poucos de vocês que trabalham, já tem esse direcionamento. O trabalho traz muito amadurecimento. O trabalho traz muita consciência desse comportamento empreendedor que as empresas exigem. As empresas exigem que você seja um líder de equipe, que você trabalhe em equipe. As empresas exigem que você negocie. As empresas exigem que você seja uma pessoa planejada. As empresas exigem que você tenha uma gestão de recursos, já que todos os projetos são limitados em termos de recurso. As empresas exigem que você tenha entenda os cenários que estão acontecendo, tenha conhecimento, né? Tenha cultura, tenha trabalho voluntário, etc, etc, etc. Quem já trabalha sabe disso, que já passou por essas etapas na seleção. E essa disciplina tem essa função muito importante, de destacar essas características empreendedoras, porque o Mackenzie não quer formar simplesmente um engenheiro civil, um advogado, né, um arquiteto, um administrador, um psicólogo, né, um profissional de letras, um pedagogo, ou um teólogo. O Mackenzie o objetivo não é apenas, e é claro que é muito importante tudo isso que eu falei, de dar capacitação para todos esses profissionais que a universidade hoje, essa diversidade de profissionais que nós temos, mas o Mackenzie também tem como estratégia, né, empoderar, destacar, né, as características empreendedoras que o aluno e o profissional formado no Mackenzie tem que ter. O Mackenzie simplesmente não vai formar um engenheiro civil, né, falando para a maioria. O Mackenzie vai formar um engenheiro civil empreendedor. E entender o que significa isso, coisas que você já tem alguma noção e são coisas muito óbvias, né? Você tem que ser um líder hoje, você tem que hoje buscar conhecimento através de leitura de livros, através de cursos. Vocês são uma geração que nunca mais vão parar de estudar. A geração, quando a gente se formava, a gente jogava lá a beca para cima e falava, pô, não piso mais aqui, né? Mesmo a minha geração percebeu essa transição, né? Eu me formei em 85 e em 92 já estava fazendo pós-graduação. Em 2003 estava fazendo MBA. Né? Acabei o ano passado de fazer um segundo MBA. Então, isso é uma coisa constante. Vocês são uma geração que não vão, com certeza, ter um emprego. Né? Aqueles que forem trabalhar no mercado, né? A maioria deve começar trabalhando no mercado. Muitos de vocês vão ter os seus próprios negócios, vão ter as suas próprias startups, né? As suas próprias empresas. Vocês são uma geração onde o empreendedorismo é algo muito relevante. Eu fui entender e estudar empreendedorismo no meu primeiro MBA, que aconteceu em 2003. Já tinha 10 anos da minha empresa, né? Mais de 15 anos de mercado, e eu fui estudar empreendedorismo. Na verdade, eu não fui estudar, eu fui entender por que a minha empresa, por exemplo, estava indo bem, por que eu tive oportunidades no mercado. Né? Ou seja, eu fiz uma avaliação depois que as coisas aconteceram. E, claro, né, principalmente nós engenheiros, né, eu sou engenheiro como a grande maioria que está me assistindo aqui agora, nós engenheiros, a gente analisa muitas vezes o cenário e, a partir dessa análise de cenários, a gente busca sempre soluções. Né? O engenheiro, ele é um resolvedor de problemas na sociedade. Não que as outras profissões não o sejam, mas nós
nas nossas diversas habilidades, aqui estou falando para civil, talvez tenha alguém de produção, talvez tenha alguém de engenharia elétrica, alguém de química, né? Dentro das empresas, a gente está lá para resolver pepino. O tempo todo a gente está resolvendo pepino. Porque antes da aula, eu estava vendo e-mail, já estava não sei o quê, direcionando. É assim, né? E a nossa atividade, principalmente de engenharia, tem muita ligação a isso. Claro que os psicólogos têm a sua função fundamental, os administradores, os economistas, os arquitetos, né? De uma certa forma, todos nós somos direcionados a satisfazer os nossos clientes, a satisfazer as pessoas que estão nos contratando a partir de soluções, a partir de problemas solucionados, a partir de agregação de valor. O que em Canvas a gente chama de proposta de valor. Bom, conteúdo programático, a gente vai trabalhar bastante com essa primeira análise pessoal, né, destacar que características são importantes para o empreendedorismo. Vamos avaliar essas características, vamos estudar casos, exemplos de empreendedores, identificar todas as características, a grande maioria dessas características nesses empreendedores de sucesso. Ou seja, ter exemplos, modelos, a partir desses estudos é fundamental para que vocês tenham um direcionamento, né? E, repito, direcionamento de habilidades empreendedoras que vocês já têm. Todos nós somos seres humanos. Tá? Eu nunca tinha estudado empreendedorismo, então, meu MBA, e sempre fui uma pessoa empreendedora, senão não teria uma empresa, senão não teria chegado 8 anos atuando no mercado de trabalho, não teria me formado, não teria tido as minhas conquistas pessoais, não teria tido os meus projetos sociais. Tudo isso é empreendedorismo, né? Que o ser humano sempre praticou. Sempre praticou. A gente vai ver hoje um vídeo falando de as 10 maiores invenções que você poderia, se eu pedisse para vocês aqui, cada um de vocês, de colocar as 10 maiores invenções, né, numa folha de papel, eu tenho certeza que metade convergeria, né? A outra metade vai depender da experiência de cada um. Mas, de uma maneira geral, eu vou apresentar aqui, tem vários vídeos na internet que falam das 10 maiores invenções, das 10 maiores conquistas da humanidade. Vocês vão perceber que essas conquistas, todas elas foram exemplos de empreendedorismo. Soluções que foram dadas para problemas apresentados para a humanidade. Desde a invenção do fogo, né? Desde a proteção, né, dos primeiros primatas contra ações da natureza, outros animais. O ser humano, ele não a sua principal habilidade não é uma habilidade física, né? Nossa grande vantagem é a nossa habilidade cognitiva, o nosso cérebro. O ser humano é o que tem o maior cérebro proporcionalmente ao seu peso. Uma referência que eu sugiro que vocês leiam é, por exemplo, um livro do Homo Sapiens, do Harari. Tem bastante divulgação aqui no Brasil, alguns de vocês devem ter lido esse livro. É um livro que a gente entende a caminhada do ser humano, a caminhada empreendedora do ser humano, né, nesses milhares de anos, né, que o ser humano está aí presente. Né? O Harari estima mais ou menos que os primeiros Homo sapiens surgiram aí alguns milhões de anos atrás. Mas o Homo sapiens, do jeito que a gente conhece, ele é relativamente recente na história da humanidade. Está falando aí, talvez de 100, 200, 300 mil anos, comparado com 14 bilhões de anos no universo, 4 bilhões de anos do planeta Terra, né? A atuação do ser humano ela é mínima. O Harari ele explica bem isso, é um livro que eu sugiro, o Homo Sapiens. Tá? Um pouquinho grosso, mas né, eu estou para preparar uma resenha desse livro e colocar no blog, né, já que é um livro que eu já li há algum tempo, e esses livros assim mais antigos eu estou fazendo resenhas para usar, inclusive, aqui, né, nas nossas aulas. Hoje eu vou recomendar um outro livro, tá? A Letícia está perguntando se pode fazer grupo de 7, né? 7 é um exagero, né, Letícia? Vamos ver aí, né? Se você não haver, se for um grupo realmente coeso, né, um grupo que realmente tenha liderança e que todo mundo trabalhe, né? Tudo bem, né? Vamos ver. Não vou
não vou ser, né? Por exemplo, ou talvez algum de vocês queira fazer sozinho. Sozinho eu já acho complicado, porque você não tem a questão da liderança da equipe. Apesar que tem muita gente hoje, tem empresários, por exemplo, que foram empresários que tiveram sucesso praticamente sozinhos. E como me deram aqui 45 alunos, 46 alunos, né, muitas vezes a gente vai, né, ter algum tipo de problema. Tá? Não sei se vocês estão tendo alguma instabilidade, eu recebi uma mensagem aqui no meu computador que a internet minha está instável, tá? Então, se cair aí, tá? eu reconecto, ok? Bom, vamos lá, vamos dar. Então, aqui a gente tem o conteúdo programático, bem explicado na semana passada, né? Já estou falando demais aqui de coisas que já foram dadas. Diferentes formas de empreender, isso é bastante importante. Empreendedorismo não é só startup, empreendedorismo é um empreendedorismo acadêmico, que vocês estão nesse momento tendo. Eu recebi mensagens da Escola de Engenharia que as inscrições para a empresa Júnior, né, aqui na Escola de Engenharia, já estão abertas. Tá? Vou depois replicar essas mensagens aí no meu blog, e seria muito legal, né, que vocês tivessem experiência. Aqui no Mackenzie nós temos várias empresas júniores em diversas unidades. A administração tem a sua, a arquitetura tem a sua, a FCI tem a sua, escola de engenharia, cada escola, cada engenharia elétrica, engenharia civil, todas as unidades têm várias empresas júniores. Né? Não temos só empresas júniores, né? Aqui no planejamento, a gente estava falando do Summit, que a gente vai ter em maio, a gente estava falando de palestras de empreendedorismo que eu vou incentivar vocês a participarem, né? Incentivar, inclusive, tendo uma participação mesmo na avaliação. Mas deixa abrir as inscrições para esses eventos, para a gente comentar, e eu não sei exatamente como eles vão ser, por isso que eu não coloquei no processo de avaliação, mas com certeza eu vou incentivar vocês a participar disso. Né? Vamos lembrar que nós temos uma incubadora, eu vou incentivar que vocês visitem essa incubadora também. Tá? Então, essas atividades empreendedoras acadêmicas, elas são muito importantes, e talvez seja o mais relevante nesse momento na atividade empreendedora de vocês. Alguns de vocês já trabalham, então são intraempreendedores, empreendem dentro de corporações. Lembro do empreendedorismo do setor público, fundamental, né, no Brasil. O Brasil precisa de muito empreendedorismo na área de saúde, na área de segurança, na área de trabalho, na área de segurança, trabalho de saúde. Os três poderes que garantem um processo democrático também são essenciais. O judiciário, né, os advogados, se tiver algum advogado me assistindo agora, com certeza está aí planejando sua carreira com a possibilidade de trabalhar no setor público, no judiciário, que obviamente tem que ser público, né? O juiz não pode ser terceirizado, né? Assim como o deputado, assim como o senador, assim como o vereador, no legislativo e no executivo você tem aí os prefeitos, os governadores, o presidente, né? Tudo isso precisa ter esse espírito empreendedor. A gente precisa levar esse empreendedorismo também para esses setores onde ele faz tanta falta. Analisem aí as nossas atuações públicas e vejam como eles não são exemplo. A gente vai analisar muitos cases empreendedores, mas é difícil encontrar um case empreendedor no setor público, mas existem. E se vocês puderem trazer isso nos grupos, seria muito legal. Né? Alguém que empreendeu na área de saúde, tornando o sistema de saúde mais eficaz, alguém que empreendeu na área de segurança, polícias, exército, que é essencial, né, para qualquer sociedade organizada. A gente não pode abrir mão, né, da segurança pública. Alguém que empreendeu na área de educação. Né? Então, são formas de empreendedorismo que a gente deve estar trabalhando. Tá? E a gente vai depois introduzir já, né, projetos empreendedores, algumas metodologias bem rápidas, que a gente não vai se aprofundar, isso é matéria de projetos, mas a gente vai discutir isso, principalmente a questão da ideação, a questão da geração de ideias empreendedoras que surgem, obviamente, na avaliação de problemas. Tá? Critério de avaliação, a gente vai ter a nota N1, N2, conforme
aí nas unidades de vocês, aqui na Escola de Engenharia já é clássico, tá? Eu vou ter sempre 3 atividades por bimestre, não mais do que isso, né? Não vamos dar, a gente foi orientado a ficar não dando mais atividade semanal, estavam aí muito, né, desgastados com isso, e os professores também, né? Porque a atividade só tem sentido quando ela tem feedback, ela tem uma realimentação, senão não tem sentido. A gente vai ter uma redução nisso, deve ter 3 atividades, a gente não tem provas, né? Talvez tenha um trabalho assim, um pouco mais teórico, tá, numa dessas atividades, mas é um trabalho. A gente não vai ter aquele evento de prova clássico, que a gente fica numa sala, né? Aliás, esse tipo de avaliação bastante ultrapassada, né? Mas muitas vezes, né, vocês, no sistema educacional inteiro, vocês passaram sendo avaliados dessa forma, mas com certeza, quem já faz cursos de EAD, quem faz cursos de MBA, fiz um curso de MBA agora com 150 alunos, né, com base lá em Portugal, né, na da Universidade de Empreendedorismo lá na cidade do Porto, né, com 170 alunos, e os processos de avaliação não tinha prova, você tinha a cada tópico que fazer uma reflexão, você tinha que realimentar o sistema como se fosse um Google Forms, né? Então, não existe mais não deveria existir mais aquela questão clássica, né, de você estar numa sala, não poder colar, isso não tem mais nenhum sentido, né? Hoje, quando você está fazendo atividade profissional, você está aí conectado, você está com o Google à sua disposição, né? As informações, elas são informações públicas, acessíveis, acessíveis através do seu smartphone, acessíveis através do seu computador. O que tem que ser avaliado é se você vai utilizar essas informações de forma adequada. Então, a avaliação tem que ir nessa direção, né? São duas notas, N1 e N2, lembrando que o primeiro bimestre vale 40%, o segundo bimestre 60%. Se vocês tiverem a capacidade de não conseguir tirar 6 nisso, aí vai ter uma sub, né? E mesmo assim, se não tiver, vai ter uma PAF, né? E, né, realmente quem chegar na PAF ou não passar na PAF vai ter que buscar um coach, vai ter que buscar um psicólogo ou alguma coisa do gênero, né, porque está realmente com as suas características empreendedoras. Claro que, brincadeiras à parte, um pessoal que normalmente tem problema no curso é o pessoal que não leva a sério, que não faz atividades, que, por exemplo, mesmo aqui na chamada, a gente viu que tinha uns 10, 15. Tudo bem, a primeira aula, não é fácil, vocês estão na casa de vocês, acordar, né, todo mundo fica meio zonzo nisso, né? Aula presencial, talvez a gente tenha isso um pouco mais melhorado, né? Bom, tudo isso foi colocado na semana passada, tá? Link, a gente permanece o mesmo link que vocês entraram, bibliografia já comentamos. Na aula passada, tá? Eu coloquei o plano de ensino calendário, eu destaco que no calendário que ele foi dividido, né, nas aulas de quinta-feira, né, dia 10, dia 17, 24, 3. Dia 17 está marcada uma aula magna, né? Uma aula magna. Eu não sei se é obrigatório, que hora vai ser essa aula magna, né? Normalmente são umas 10 horas, é difícil ela ser muito antes das 10, ou à noite, né? Aí, se não houver necessidade de liberar a turma, se a gente não tiver orientação de liberar, haver as aulas suspensas, obviamente a gente deve ter aula aqui, tá? Eu disse que não haverá aula aqui porque em outros semestres houveram eventos que as aulas foram suspensas. Eu não vejo necessidade de suspender todo um turno, né, todo um dia de aula, por causa de uma aula magna que vai acontecer às 10 horas da manhã, ou uma aula magna que vai acontecer às 17 horas, né? Então, o pessoal ali daquele horário, tudo bem, não tem aula, mas o resto... Mas eu preciso de orientação primeiro, tá? De qualquer maneira, eu deixei aqui vermelhinho, mas há uma grande possibilidade de a gente ter aula aqui, tá? No dia 21, é feriado, né? E lá no finalzinho, tá? A previsão é que a gente tenha atividade final, né? No dia 2 de junho. A atividade final é uma atividade, tá, onde vocês vão fazer uma pesquisa, vão levantar os tópicos, vão apresentar um case empreendedor, vai ser um trabalho individual, não em grupo. O trabalho em grupo que a gente tem é esse trabalho que vai acontecer, onde que está? Trajetórias empreendedoras. Está no dia 7. Dependendo do número de pessoas que tiver aqui, um grupo grande,
Talvez eu precise do dia 14. Né? Lembrando que no dia 14 a gente vai ter que estar próximo do fechamento. Ou talvez no dia 31, né, a gente também tenha aí essas atividades sendo feitas. Tá? Então, deixa evoluir um pouquinho mais. 31, 7, 14 são dias que devem estar reservados para a apresentação em grupo desses cases empreendedores. Tá? Ok? E o calendário, o plano de ensino, o link da aula da semana passada. Todas as nossas aulas são gravadas nesse regime síncrono. Okay? Quando tiver aula síncrona, a gente vai ter gravação. Quando for aula híbrida, tá? Vai depender muito da estrutura da sala. A experiência que a gente teve no semestre passado é que algumas salas a gente não tinha a menor condição de fazer gravação. Né? Aqui, por exemplo, tem um estúdio, tem uma boa internet, né? Hoje não está chovendo, quando está chovendo é mais problemático. Então, a gente consegue quase sempre ter uma gravação de boa qualidade. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí depois da terceira semana de março, ok? E na aula de hoje, a 17, eu coloquei aqui alguns slides, que eu vou começar a trabalhar aqui agora. Coloquei 2 arquivos, critérios de sociedade do SEBRAE. Tá? Ó, são 2 arquivos pequenininhos, 2 folhas apenas, que mostram aqui como escolher um sócio. O meu objetivo aqui não é formar empresas, mas entender a diversidade quando você tem uma equipe. Vocês estão formando equipes. A Letícia estava perguntando, pode ter 7 pessoas na equipe? Pode, desde que tenham os mesmos valores, né, tenham os mesmos objetivos e sejam complementares. Complementares em 3 aspectos que eu estou ressaltando aqui. Tá? Alguém tem que ser bastante técnico, alguém tem que ser vendedor e alguém tem que ser administrador. A gente já vai comentar essas características aqui na sequência. Tá? Equipes empreendedoras, aí já é da Endeavor. Tá? Então, Endeavor e Sebrae, a gente vai trabalhar bastante aqui. Formação de equipes empreendedoras, dei uma olhadinha aqui. Mas todos esses tópicos a gente vai estar trabalhando aí nas próximas aulas. Tá? E essa definição de grupos é muito importante. Né? A Letícia já estava comentando aqui sobre o tamanho do grupo. Tá? Ó, temos 42 alunos aqui nessa sala. É uma sala grande. 42 alunos significa... O máximo aqui para a gente poder ter um desenvolvimento legal o máximo seria ter 10 equipes, 9 equipes, porque a gente consegue dividir em 2. Uma apresentação de um case demora de 10 minutos, 15 minutos. Tá? Para fazer 15 minutos, eu preciso de 5 alunos, 5 grupos no máximo por sala. Considerando que a gente vai ter essa apresentação presencial. Tá? Não sei se vai ser presencial. Vai depender aí do regime que eles vão adotar depois da segunda, terceira semana de março. Se for presencial, né? Se não for presencial, tá? Ou a gente faz essa apresentação, né, abrindo o vídeo, ou o que eu tenho feito é fazer não fazer síncrono, né, mas vocês gravam, né, uma aula, né, e mandam para mim. Claro que isso tem a desvantagem. Primeiro, tem a vantagem da comodidade. Né? Vocês podem fazer essa gravação quando vocês quiserem. Não é uma gravação como a aula que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas tem uma desvantagem enorme. Vocês não estão compartilhando, tá, a experiência daquele empreendedor, as características daquele empreendedor com a turma. Tá? A outra possibilidade é a gente fazer a apresentação, tá, remota, mas, né, todo mundo do grupo abrindo a câmera, estando presencial, né, e fazendo essa apresentação. Isso também, às vezes, causa alguns transtornos. Não é todo mundo que tem privacidade no aspecto que você tem um quarto, que você tem uma biblioteca, que você tem uma sala, que você tem um ambiente na casa de vocês que seja um ambiente exclusivo, né, para você se concentrar e poder mostrar. Tanto que, né, nunca se exigiu que se houvesse abertura de câmeras nesse ensino síncrono. Né? O professor, obviamente, tem que abrir a câmera. Né? Agora,
né? A gente tem que avaliar isso nas próximas semanas. Numa classe de 41 alunos, com certeza alguns de vocês vão ter restrições, né, com essa questão de abrir câmera, tá? Mas é um tópico que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? Bom, 3 a 6, a Letícia perguntou 7, desde que haja essa diversidade, não vejo problema, né? Que alguma tolerância a gente tem que ter. Agora, 9, 10, aí não tem mais sentido, tá? 3 é o ideal. Por que 3 é o ideal? Né? Porque aí isso eu peço para vocês avaliarem, né? Junto com esse perfil, gostaria que vocês identificassem se vocês têm uma característica mais relevante, né? Vocês têm características mais relevantes técnicas, administrativas ou comerciais. Os artigos explicam um pouquinho isso. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, né? Empresa de construção civil, né? Vamos falar aqui para a maioria que está aqui me ouvindo, né? Já que a gente está no quarto, estamos aqui no quarto A, né? Que é um grupo alocado na engenharia civil aqui na Escola de Engenharia. Imagina que vocês vão fazer uma empresa de construção, uma empresa de reforma, né? Reforma de casa. Para você fazer uma empresa, né, técnica, não precisa ser técnica, a gente poderia ser, os psicólogos poderiam ter aí a sua clínica, né, de terapia, de psicologia, de atendimento psicológico, né? O pessoal de letras poderia fazer né, uma escola de inglês, uma escola de línguas, uma escola de estudo gramatical, de reforço gramatical, né? Os advogados teriam seus escritórios de advocacia para atender a causa dos seus clientes, para dar suporte aos clientes. Os arquitetos teriam seus escritórios, né, para fazer os seus projetos. Os administradores teriam aí empresas, né, voltadas para a área que eles atuam, economia, etc. Né? Cada um de vocês teria o seu ramo de atuação. Para isso é necessário, primeiro, que pelo menos alguém da equipe, né, seja uma pessoa extremamente técnica, que entenda o core do negócio, o core técnico do negócio. No caso de uma empresa de reforma, por exemplo, é óbvio que tem que ter alguém de vocês que tenha experiência com a reforma, que tenha trabalhado em empresas, que tenham feito reformas. Entendo lá que a reforma é necessário você fazer uma gestão de equipe, contratar pedreiros, contratar encanadores, decoradores, arquitetos, etc. Né? Então, tem que ter alguém que conheça bem o negócio. É um técnico. Qual a característica desse técnico? Conhecer bem, mas normalmente o técnico ele é estudioso, ele gosta de se aprofundar. Né? Na minha empresa, né, eu já coloquei na semana passada aqui o site dela, é uma empresa de automação, eu sou a pessoa mais técnica, ou era, né? Agora eu faço parte do conselho, né? Já tem, inclusive, alunos meus aí que hoje já conduzem, né, toda essa parte que há 10, 15, 20 anos era a minha responsabilidade. Mas eu sou essa pessoa técnica, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de me aprofundar, fiz um mestrado na área técnica, né, na área de telecomunicações, na área de sistemas programáveis, então sempre tive esse gosto, né? Alguém tem que vender, né? Alguém tem que conhecer o mercado, alguém tem que ter facilidade de comunicação, alguém tem que ter facilidade de relacionamento, ter um network muito forte, gostar de formar network. Normalmente, quem gosta de fazer isso não é necessariamente alguém que está na sala de aula. Eu até brinco, principalmente quando eu curso noturno, que normalmente os vendedores, o pessoal que tem esse perfil comercial, está lá no McFill, está fazendo um relacionamento no McFill, né? Muitas vezes regado lá a uma boa cerveja, mas é relacionamento. O meu sócio, que é o sócio comercial, o Ricardo, ele assistia mais aula no McFill do que dentro da sala de aula. E depois a gente tinha que ajudar ele. Ajudava, né? Ele estava trabalhando em equipe lá e todo mundo acabou se dando bem. Né? Mas a gente desenvolveu esse espírito de equipe, esse equilíbrio de características. E tem que ter o administrador. O administrador é o que olha o dinheiro, que tem uma relação com a área financeira mais próxima. Alguns de vocês já devem ter aplicações financeiras, mesmo tendo um patrimônio pequeno. Claro que quem tem uma ajuda de custo boa na família é melhor. Quem já trabalha é melhor. Né? Mas, seja a ajuda de custo da família,
seja o trabalho, né, é muito importante que você tenha a gestão financeira da vida de vocês. Mesmo que você ganhe R$ 500, mesmo que você ganhe R$ 300, mas se você sabe que você tem que reservar 20%, 30%, 40% do pouco que você ganha para formar ativos, para formar patrimônio, para que esse patrimônio comece a render e comece a te proporcionar ter novos projetos mais auspiciosos. Então, quem é administrador, quem é da área financeira, conhece. E é importante que esses 3 perfis estejam dentro desses grupos. Por isso que eu peço, né? Sei lá, a Letícia aqui vai ter o grupo dela de 7. Né? Então, a Letícia ela é técnica, né? A Laura é administradora, né? O Paulo é comercial, é vendedor, e assim como os outros. Né? Então, é a característica mais predominante. Né? Preferência dando uma justificadinha. Né? É técnico por causa disso, administrativo por causa disso. Né? Se tiver um grupo que não tenha isso, né, vai ser um grupo desequilibrado. Não é um grupo que aqui não pode ser formado, porque o nosso objetivo aqui não é formar a empresa. Eu estou levando a reflexão para vocês. Agora, quando você for escolher o seu sócio, aí isso é uma condição básica. Tá? Você escolhe o sócio, por exemplo, porque é seu amigo, pode até ser, mas ele, por ser seu amigo, não é a condição essencial para ele ser seu sócio. Se for seu sócio complementar, diferente de você, tem os mesmos valores e diferente de você, aí sim. Né? Eu, o Ricardo e o Augusto, que são os meus sócios, a gente tinha um relacionamento de amizade. Não tem problema. Mas nós fomos sócios porque nós éramos diferentes. Né? A amizade está muito ligada a valores. Então, aqui aquele artigo do Sebrae e de Evo fala, os artigos que a gente comentou ali. Tá? Então, essa é uma reflexão importante para vocês terem. Está previsto para o dia 25, sexta-feira que vem. Tá? Então, na semana que vem, tá? Eu vou ser mais incisivo, perguntando se vocês já formaram os grupos. Eu vou pedir para os líderes dos grupos se manifestarem, tá? Se manifestarem, para a gente poder ver aqui como que está a situação. Na semana seguinte, né? No dia 25, vai ser já quase lá em março, né? Depois do carnaval, né? Depois do carnaval, aí eu vou verificar quem é que está sem grupo, para a gente poder encaixar, formar grupos novos, etc. Tá bom? Bom, isso daqui é bastante importante que seja feito. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do início da nossa parte teórica. Eu vou mostrar um slide para vocês aqui para nos orientar. Tá? Deixa eu colocar o chat aqui do ladinho. Né? Com 2 telas aqui, eu fico meio atrapalhado. Tá? Vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar com vocês o slide. Esse slide está aqui, tá? Ó, esse arquivo aqui. Mas eu vou abrir, ele já está aberto aqui na minha tela. Eu vou só compartilhar ele de uma forma mais adequada. Estão vendo aí, né? O slide, ele é apenas um trilho, tá? Apenas um trilho aqui para a gente trabalhar. Bom, estamos na semana 1 aqui, né? Primeira semana útil de aula. Sempre no início, na semana que vem, eu vou fazer isso logo começar, depois da chamada, já começo, não vou fazer toda essa introdução que eu fiz hoje aqui, né? Pensando, imaginando ou reforçando o planejamento que a gente fez na semana passada. Tá? Sempre eu começo a nossa aula dando algumas dicas culturais, que eu gostaria que essas dicas fossem também vindas de vocês. Nas próximas aulas, a gente já está bem em cima da hora, eu gostaria que vocês trouxessem livros que vocês estão lendo, livros técnicos ou livros relacionados aqui com o empreendedorismo, tá? Séries que vocês estejam assistindo, filmes que vocês estejam assistindo que tragam cultura para vocês. Eu assisti o Batman na semana passada. Não sei se o Batman é um filme que daqui a 2, 3 anos você vai se lembrar o final dele. Né? Eu, pelo menos, esses filmes assim, mais de consumo, de entretenimento, tipo 007, essas coisas, são legais de assistir ali, se diverte, né, com os amigos, seu namorado, namorada, etc. Né? Mas você não é um filme relevante para a sua vida. Que filmes que você lembra? Você lembra do Batman que você assistiu, do Coringa, sei lá o quê? Eu, pelo menos, não tenho
tenho dificuldade de... Né? Os filmes que eu guardo são filmes, normalmente, que você tem pessoas envolvidas, relacionamentos, cultura, né, países. Né? Isso são filmes legais, na minha visão. Tá? Vocês estão vendo aqui uma primeira recomendação de leitura. Né? Essa questão da meditação, do mindfulness, ele é essencial nos dias de hoje, principalmente com a predominância da internet na nossa vida. Cada vez mais a internet está nos exigindo sermos mais rápidos. A gente começa a observar as redes sociais aí. Primeiro o Twitter. Twitter limitado a 140 palavras. E agora está um pouquinho mais, 200 e pouquinho. Então, você tem que ser conciso, objetivo, não pode ser analítico. Aí você tem o YouTube. Normalmente os vídeos do YouTube ali são de alguns minutos, não mais do que isso. Quando você tem vídeos maiores ou tem podcasts, podcast até está bastante em moda, mas quantos de vocês têm paciência de ver um podcast de 2 horas, de 1h30? Ou tem a paciência de ler um artigo de 2 ou 3 páginas? Hoje a rede social aí que está mais chamando a atenção é o TikTok. O TikTok tem 10, 15, 20 segundos. Qual o aprofundamento que você tem nisso? Então, essa velocidade que a internet nos coloca acaba provocando bastante distúrbio, em algumas pessoas, ou na grande maioria das pessoas. As pessoas são muito aceleradas, elas não param para pensar, são um reflexo. E essa questão da meditação, de você se desligar, de você ter um tempo para você, que você não esteja pensando em nada, que você esteja com a mente vazia, é um descanso. Assim como a gente tem o nosso corpo, e a gente está lá fazendo uma atividade. Eu, por exemplo, gosto de correr, corro meia maratona, corro corridas de 15 quilômetros, corro maratonas, estou me preparando para a maratona de São Paulo agora. Aqui, depois da aula, eu vou fazer um treinamento. Eu preciso de ter um dia free, um day off, que eles chamam, que é um dia que o meu corpo fica relaxado. Se você se exercitar todo dia, o tempo todo, o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Então, essa é um livro que eu li bastante interessante, 300 mil exemplares vendidos, deve ter alguma coisa para dizer. Então, livros que são bem vendidos, eles sempre, você deve, no mínimo, ter a curiosidade de saber o que aquele livro tem a dizer. Às vezes você até se decepciona. Esse é um livro legal. Se alguém já leu, quiser fazer um comentário aqui no chat, ou alguém que faz meditação, é muito importante isso, ainda mais no tempo que a gente vive. Procurem conhecer um pouco mais o assunto. A gente tem vários sites na internet que trabalham com meditação, no YouTube, músicas, o Spotify tem músicas de meditação. Então, vocês podem... Procure reservar, vocês vão ver como o dia faz diferença, de você parar. Você, às vezes, tem um dia de 8, 10 horas de trabalho, de estudo, você parar 15 minutos e realmente meditar, o que é muito difícil se desligar totalmente, não pensar em nada, é um treinamento que você tem que fazer, principalmente a gente que é muito acelerado. E a segunda dica que eu dou é um filme que eu falei na semana passada, que é um livro que fala de Nomads, Nomadland. É um filme que ganhou 3 Oscars em 2021, melhor atriz, essa atriz que vocês estão vendo aí, uma atriz americana, melhor diretora e melhor filme. Então, acho que quando você tem um filme que, com tantos prêmios importantes, eu acho que ele, no mínimo, merece ser visto. E esse filme realmente é aquele filme que você, daqui a 10 anos, você vai se lembrar dele. Um filme realmente relevante. Eu lembro de várias e várias pontos desse filme. Mas eu só gosto de filme de ação e tudo mais. Talvez você tenha que rever. Imagina você, na sua empresa, conversando com o cliente, você vai ficar falando com todo respeito para quem gosta, mas você vai falar de Big Brother, Não tem nenhuma menor condição, Você vai ficar só falando de futebol, do Campeonato Mundial. Claro que ali, entre uma conversa e outra, você colocar esses assuntos, ligados a hobby e tudo mais, é muito válido. Mas não tem que ser o core, você tem que mostrar cultura, tem que mostrar o que é cultura, isso é uma das características empreendedoras que a gente vai trabalhar bastante. Dica, todos os dias você tem que se informar.
Antigamente era ler jornal. Hoje, né, eu sou assinante de jornal, eu não tenho mais a edição física, não tem sentido você ficar lá com papel sujo na mão. Mas todo dia eu pego lá os 2, 3 jornais que eu assino e vejo as notícias. Dou uma olhada, principalmente nos editoriais, dou uma olhada, né, nos articulistas. Muita coisa não concordo, muita coisa concordo, né? Quando não concordo, de vez em quando eu me manifesto, tá? Ou rechaço aquilo, coisa que eu concordo eu agrego, né? Tenho assinatura de 2 jornais. E são jornais, inclusive, com posições diferentes, né? Para mim ver as 2 posições. Se informar diariamente é fundamental. Segundo, ler um livro, pelo menos um livro por mês. Ou seja, chegar no final do ano com 10 livros lidos. Quando eu falo livro, não é só livro de técnico, né? Livro ligado à engenharia civil, ou à pedagogia, ou, no meu caso, engenharia elétrica. Ele é livro, de preferencialmente, até clássico. Claro que ler um livro clássico exige, né, de você um hábito de leitura. Então, se o livro clássico for difícil no início, que leia a crônica, mas que leia livros que tragam cultura, que veja filmes. Né? Ver um filme por semana é fundamental. Você tem as séries, né? Veja filmes bons, né? Filmes que tragam alguma coisa. E esse filme aqui, por exemplo, é um deles. Esse filme está no Telecine, mas é claro que vocês são uma geração aí que consegue acessar qualquer filme que vocês desejam aí, da forma que vocês sabem muito bem qual é. Né? Então, é um filme e não sei se alguém já viu esse filme aqui, ou no Telecine, no YouTube. Né? Eu deixei aqui o trailer dele, não vou passar o trailer aqui agora, a gente já está em cima da hora. Tá? Nos próximos Dicas Culturais, se tiver um filme legal, eu passo o trailer para chamar atenção e para incentivá-los a vocês verem filmes mais clássicos e filmes que tragam cultura, tragam crítica. Né? Por exemplo, quem gostar de filmes desse gênero, 2 filmes. Esse filme aqui está no meu blog, tá? Então, a crítica, não é crítica, né? Não tenho competência para fazer crítica de cinema, não me aventura é isso. O que eu gosto de fazer é ver um filme que me chama atenção, eu coloco esse filme no blog, né, conforme vocês estão vendo aqui, ó, no meu blog, né, blog do ivair.com.br, e, e, e aí eu coloco links de resenhas. Aí sim, né, com críticos, pessoas, né, preferencialmente com posições diferentes, para vocês verem uma crítica positiva, uma crítica negativa. Realmente toda crítica traz os pontos positivos, críticas bem feitas, pontos positivos e negativos aqui. Pequena Miss Sunshine e A Beleza Americana são 2 filmes dessa mesma linha. Filmes muito bons também. Né? Pequena Miss Sunshine é uma comédia muito assim, crítica, ácida à cultura americana. Né? Eu gosto muito da cultura americana, mas gosto de ver críticas também a ela. Né? Tenho bastante relacionamento, tenho uma empresa nos Estados Unidos, então a gente está sempre por lá. Tenho amigos, etc. E A Beleza Americana é um filme mais difícil. É um filme bem mais crítico, difícil de assistir, mas muito importante. Né? Também filme que ganhou Oscar e tudo mais. Tá? Esse vídeo aqui a gente vai encerrar a nossa aula falando um pouquinho do Walter Ludwig, que ele vai falar de educação empreendedora. Tá? Nesse slide que vocês estão vendo aí, eu chamo a atenção, o livro do Harari, né, Homo Sapiens, fala muito disso daqui, da evolução do ser humano. Tá? Então, eu mostro um pouquinho aqui como, né, o ser humano é empreendedor a partir do momento que ele venceu desafios que foram colocados aí. O ser humano é um animal que resolve problemas porque ele tem essa característica empreendedora. Tá? As ideias, né, de novos negócios, as ideias que tragam, né, algum benefício para a humanidade sempre vêm a partir de dificuldades e problemas. A dificuldade é uma oportunidade que você tem para resolver aquela questão, criar um negócio a partir dali, tá? E colocar, né, isso, se o negócio for rentável, à disposição da humanidade. Né? Imagina aí grandes invenções atuais que a gente tem. A história da Amazon, por exemplo, é uma história muito relevante. A Amazon hoje
se não for maior, é uma das maiores empresas que nós temos aí, mais lucrativas. O Bezos, né, que é o antigo CEO, hoje não é mais CEO da Amazon, né, ele é uma pessoa extremamente inovadora, né, que primeiro teve a possibilidade de colocar, de trazer o livro, né, de entregar o livro físico, né, através de correio. A Amazon começou dessa forma. Depois ele converteu esse livro para o formato eletrônico, inventou o Kindle, e hoje a Amazon é servidora de dados, de internet, um banco de dados. Hoje a Amazon tem a computação em nuvem. Hoje a Amazon você compra qualquer coisa, né? No Brasil, aqui se aproxima um pouco mais da Amazon, né, com as devidas proporções de diferença de países, é o Mercado Livre. O Mercado Livre é realmente alguma coisa que melhorou muito, teve muito investimento. E hoje, né, quando você precisa de alguma coisa, lá, outro dia estava uma boca do meu fogão aqui entupida. Eu precisava daqueles espetinhos, né, aqueles arames que desentopem. Pô, eu não tinha. Né? Entrei no Mercado Livre no dia seguinte, estava na minha casa, quando não é no mesmo dia. Então, é uma coisa extraordinária, né? Como, a partir de necessidades, de problemas. O Uber é um exemplo. Outro dia, né, eu sou usuário de Uber quando estou em, né, às vezes, pequeno trecho, quando eu vou para algum lugar que tem dificuldade de estacionamento, quando estou preguiça de dirigir. Uber é uma solução fantástica. Né? O Airbnb. Então, a gente tem umas soluções assim. E aqui a gente mostra, né, o homem de 100 mil anos atrás, totalmente dependente da natureza, precisando caçar, né? Com várias dificuldades, né? Com um carro autônomo que a gente tem hoje, com os drones, com as viagens espaciais, né? Outro filme relevante, que aqueles que não assistiram, eu recomendo muito assistir, que também está disponível aí nos streamings, é o 2001, Odisseia no Espaço, né? Ele tem uma cena inicial, 2001, Odisseia no Espaço, que está muito relevante com isso que vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Né? Começa ali uma cena de 100, 200 mil anos atrás, né? Um conflito, né? E aí, né, o ganhador desse conflito pega lá um osso, alguma coisa, joga para cima, né? E o Kubrick, né, muda a imagem para uma estação espacial rodando. Muito significativo isso, muito significativo. Então, a gente percebe como o empreendedorismo foi fundamental, né, para todo esse processo de empreendedorismo, que nada mais é do que propor soluções que tornam a nossa vida melhor, através de inovação. Coisas que não foram feitas, ou que se foram feitas de uma forma que poderia ser feitas melhor, ou em mercados diferentes. Né? O Conselho de Inovação a gente vai trabalhar aí na sequência. Nosso amigo chimpanzé aqui, né? Que, se você pegar o chimpanzé de 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, o atual, ele é praticamente o mesmo animal. Pegar o ser humano, né? 100 mil anos atrás, né? E o atual, veja como ele tem diferenças. Tá? Vou mostrar esse vídeo para vocês aqui das 10 maiores invenções, tá? Para a gente ir encerrando a nossa aula. Tá? Antes de passar o vídeo, lembrar que empreendedorismo é um processo que identifica oportunidades, dificuldades, problemas a serem resolvidos e cria, a partir de inovação, né, uma solução para isso. Né? Para isso, a gente tem um projeto, um processo do projeto, que a gente vai trabalhar melhor na próxima aula. Tá? Aqui na Escola de Engenharia, falar de projeto é chover no molhado. Né? Todo mundo sabe que projeto é planejar, sabe que projeto é fazer e é controlar. Porque no planejamento você dividiu esse projeto em etapas, criou indicadores e criou metas. Ou seja, fez um PDCA. Planeja, faz, controla, age. Planeja, faz, controla, age. E a gente vai aplicar essa técnica, né, para a solução, para a proposta nossa dos nossos projetos empreendedores, principalmente no semestre que vem. Tá? Aqui, ó, estrutura de um projeto. Estou aqui falando mais para os engenheiros, que é a maioria de vocês que estão me ouvindo agora, né? Mas para nós aqui esse ciclo é bastante conhecido. Quando você tem esse ciclo de projeto
agregado com inovação, você gera valor, você gera uma empresa, você gera uma oportunidade de ter uma sociedade melhor. Às vezes é um projeto social. O social não tem objetivo lucro, mas sim atender uma causa. Às vezes um projeto acadêmico, onde você está propondo alguma coisa na empresa júnior, uma melhoria, né, dentro da universidade, aumenta a segurança, diminui a segurança, né, propor algum processo novo, né, na sua vida pessoal, um intercâmbio, adquirir um bem, né, tudo isso é empreendedorismo. Tá? Pensem em 10 invenções que você tem aí na humanidade. Né? Vou passar esse vídeo rapidinho aqui para vocês, mostrando algumas dessas invenções que talvez vocês relatariam. Né? A primeira que me surge de cabeça a que eu acho mais atenção, é a questão do saneamento básico. Eu acho que houve um boom enorme no século XX de expectativa de vida, porque o saneamento básico ele foi não só inventado, como ele foi democratizado. Nós tivemos recentemente a aprovação do Plano Básico de Saneamento Básico aqui no Brasil. Observem, nós não tínhamos uma lei que exigia que o governo proporcionasse saneamento básico para as pessoas. Hoje a gente tem essa lei. E tem gente que foi contra. Né? Foi contra uma coisa tão óbvia como essa. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, é um vídeo que tem em inglês, mas eu vou ativar o subtitle para o pessoal que estiver com mais dificuldade no inglês, lembrando que o inglês é uma coisa essencial hoje em dia. Tá? Deixa eu ativar o som aqui. These ideas changed the world. Welcome to WatchMojo.com, and today we're writing down our picks for the top 10 inventions of all time. Number 10, paper. One of the Chinese people's 4 great inventions, paper was invented and developed in the 2nd century BC by the Han Dynasty. The idea eventually traveled to Europe, where paper mills began manufacturing the product on a larger scale. Without paper, the printing press would never have been invented, and our world would be very different. We would not have maps, paper currency, or books to disperse information. Its impact is truly endless. Number 9, the compass. Before the compass, sailors depended on landmarks or even the stars to navigate their ships. But once the Chinese began using lodestones and magnetism to find their bearings between the 9th and 11th centuries, it quickly spread to the Arab world and to Europe. This not only made circumnavigation of the globe easier, it also made it safer, which kicked off the age of discovery. Number 8, refrigeration. Though ice was used since prehistoric times to prevent food from spoiling and developing bacteria, the concept of refrigeration was only developed in earnest starting in the mid-1700s. The process was then refined and improved, changing the way the food industry transports and stores food. The implications of this discovery are far-reaching, as it transformed the way we eat and live. Number 7, the printing press. Though Johannes Gutenberg is credited with this invention, he actually perfected and popularized existing technology. By combining the Chinese principle of movable type with European press systems already in use for winemaking, Gutenberg created the machine that printed text on a wide scale, which in turn lowered the price of books and helped spread information and knowledge to the masses, spurring the Reformation, the Renaissance, and the scientific revolution. Number 6, plumbing. The landscape of major cities would be drastically different without this innovation. After all, how would a high-rise exist without modern plumbing? Evolving from holes in the ground to chamber pots to outhouses and eventually to flush toilets as early as the 31st to 26th centuries BC, the development of plumbing improved living conditions for millions of people across the globe and lengthened our lifespans. Number 5, medicine. Many medicines and vaccinations have extended and changed our lives significantly. Discovered by accident by Alexander Fleming, penicillin was the first group of drugs that fought illnesses like syphilis and strep infections. On the other side of the spectrum, since they were introduced to the public in the 1960s, contraceptives such as the birth control pill helped level out the global population and launched a revolution in social change. Number 4, engines. These engines got industry and the population moving.
Instead of relying on horses as transportation, people traveled across the countryside via Thomas Newcomen's steam engine as of 1712, which was improved upon by James Watt later that century, quickly becoming the backbone of society and sparking the Industrial Revolution. Internal combustion ultimately replaced steam and ushered in the Second Industrial Revolution, and allowed individuals to affordably travel great distances. Number 3. The wheel. Though it's still unclear which civilization was first to invent this simple machine in the 4th century BC, it's obvious that it's been one of the world's most vital innovations. The transportation, commerce, and travel industries wouldn't be the same without it, and today the wheel can be found in every aspect of our daily lives, from water wheels, gears, motors, and engines to more fun applications. Number 2. Communications. Several inventions changed global communications forever. Samuel Morse brought us the electric telegraph in 1836. Alexander Graham Bell's telephone was the first to be awarded a patent to transmit voices in 1876. Guglielmo Marconi and Nikola Tesla developed radio in the late 19th century. Moving pictures first came across John Logie Baird's television in 1925. Conrad Zuse developed the first computer in the early 40s, and Tim Berners-Lee proposed the World Wide Web in the late 80s, and they all made the world a little bit smaller. Before we unveil our number 1 pick, here are a few honorable mentions. Number 1. Electricity. Not only did sleep patterns change drastically with the introduction of electricity, so did work habits. From Ben Franklin to Nikola Tesla to Michael Faraday to Thomas Edison, many innovators made important contributions to this modernization, which brought light and power to the masses. However, electricity only became a necessity and standard to everyday life in the mid-20th century. Before that, it was enjoyed mainly in the big cities. Do you agree with our list? Which inventions could you not live without? For more informative top 10s published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. Muito bom, né? Talvez a lista de vocês fosse um pouquinho diferente, alguns aspectos, mas acho que os 10 pontos colocados aqui, um pouco mais de 10, né? Colocaram algumas coisas a se destacar, né? São quase que consenso, né? Eletricidade, a questão da bússola, a questão do motor, né? A questão dos remédios, a questão do saneamento básico, né? Dos plumbing, né? do encanamento. Então, tudo isso é essencial. Talvez um ou outro ponto aí que vocês pudessem colaborar. Tudo isso exemplos de empreendedorismo. Houve um problema, trouxe uma solução, né? Isso, obviamente, durante séculos e séculos. Está falando aqui do livro do Harari, né? O Homo Sapiens, com todo esse desenvolvimento e evolução. Bom, eu vou deixar esse vídeo do Valdez Ludwig para, né, a gente já está no limite da aula aqui, preciso fazer uma segunda chamada, e eu começo a aula falando de educação empreendedora. Mas se puderem dar uma assistida no vídeo, né, que está aqui, né, no PowerPoint, que eu disponibilizei para vocês, né, esse vídeo aqui, vocês vão ver que tem várias palestras interessantes, tem uma entrevista do Jô Soares que eu destaco aqui, tá bom? Bom, vou finalizando aqui a nossa aula de hoje. Vou fazer uma segunda chamada, se o pessoal quiser pelo menos acompanhar aqui a chamada seria legal. Quem já tiver certeza aí que está com presença, desejo uma boa semana para vocês. Tá? E na quinta-feira que vem a gente volta aqui a nossa aula, ok? Vamos lá? Deixa eu parar a gravação nesse momento, não tem sentido.